Nós estamos numa época que nós costumamos chamar de festas juninas. Embora nós já estejamos em julho, também tem as festas julinas, né? Mas é bem tradicional no Brasil as festas juninas, e eu gosto bastante desta época, porque tem muita coisa gostosa, né? Tem canjica, paçoquinha, bolo de fubá e tantas outras coisas, né? Tantas outras delícias. Lá no Paraná a gente comia pinhão também, né? Aqui também tem, mas lá é bem melhor, né? E aquele negócio de você se reunir em volta da fogueira, né? Na época do frio, é gostoso. Só que nós, que somos crentes, a gente não participa de tudo, né? A gente pode comer algumas dessas coisas, né? Fazer algumas coisas assim, mas a gente não participa daquelas festividades que são em louvor a São João, a Santo Antônio e a São Pedro, porque nós acreditamos que esses homens, né, São João, Santo Antônio e São Pedro, eram homens iguais a nós, eram discípulos de Jesus. Aliás, o Antônio não, né? Só o João e o Pedro. O Antônio é depois, né, que apareceu. Mas nós acreditamos que eles são homens iguais a nós, então eles não devem ser venerados. Mas, falando de outra época também do ano, que é bem festiva, que é a época do Natal, aí é diferente, porque no Natal nós comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós ele sim deve ser louvado, ele sim deve ser adorado. E então, tendo dito isto, né, vamos ler esses versículos em João 5, 17 a 30, nós vamos perceber aqui nesses versículos que ele está dizendo, de alguma forma, que Jesus é igual a Deus. Então vamos ler primeiro e depois nós continuamos a falar sobre isso. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? João capítulo 5, 17 a 30. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar aqui esta mensagem da Tua Palavra. Obrigado pelas palavras que o Senhor disse aos judeus naquele momento e que nos instruem e que mostram a natureza de quem Tu és. Obrigado pelo que Tu fizeste por nós, de ter descido à terra como um menino, ter vivido como um homem, com todas as limitações, com todos os sofrimentos, e o Senhor, sem pecado, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação maravilhosa que Tu nos deste, pelo amor que Tu demonstraste, e porque Tu estás conosco ainda hoje, porque Tu ressuscitaste ao terceiro dia, e Tu estás reunido com a Tua igreja, pelo Espírito Santo. Então, Senhor, pedimos que Tu fales em nossos corações, que Tu possas dizer aquilo que as palavras comuns não podem dizer, que só o Teu Espírito pode falar. Então, ó Deus, que Tu abençoes esse tempo, que seja para a Tua glória. Em Teu nome, Senhor Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar? Jesus é igual a Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, nós podemos encontrar algumas semelhanças entre Jesus e Deus, de forma que nós podemos dizer que Jesus é igual a Deus. Esse tema é muito profundo, é muito importante, é muito precioso para nós, e é uma das coisas que pode, ou que faz com que nós nos diferenciemos de outras religiões. Nós podemos dizer muitas coisas aqui do púlpito que outras religiões também diriam. Pessoas de outras igrejas, pessoas de algumas religiões que não são a nossa, não são evangélicos, mas que eles dizem também estas mesmas coisas. Por exemplo, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a necessidade de você praticar boas obras. Tudo isso nós podemos dizer, e pessoas mesmo que não sejam evangélicos, mesmo que não sejam da nossa religião, eles também diriam amém. É isso mesmo que nós estamos ensinando, é isso mesmo que nós estamos querendo mostrar ao mundo que se deve fazer, que se deve crer. Mas chega um certo ponto em que nós estamos caminhando juntos com esses, podemos dizer aqui, irmãos, com essas outras pessoas de outras religiões. Até certo ponto nós andamos juntos, mas chega um momento em que nós temos que dizer, olha, daqui para frente eu já não posso mais caminhar com você, porque aqui nós divergimos. Então, aqui você está indo por um lado que eu não posso ir, então eu tenho que me desviar e eu vou por este lado. Esse é um tema que nos divide, então, é um tema que nós algumas vezes podemos dizer para amigos, para pessoas de outras religiões, que nós divergimos, porque nós cremos
e isso é muito precioso para nós, essa doutrina, que Jesus é igual a Deus. A primeira semelhança que nós podemos encontrar nesse trecho que nós lemos, que indica que Jesus é igual a Deus, é que Jesus faz o mesmo trabalho que Deus. Ele faz o mesmo trabalho que Deus faz. Nos versículos 17 e 18, Jesus diz que, ele fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, segundo o que eles entendiam, Jesus não só estava violando o sábado, lembra do parágrafo anterior, em que ele cura aquele homem que estava no tanque de Betesda, e ele fala para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Ele falou isso para o homem, curou, ele se levantou, tomou o seu leito, começou a andar, e os judeus proibiam as pessoas de fazerem isso no sábado, de carregar alguma coisa. E como ele estava carregando o seu leito, eles vieram questionar: por que você está fazendo isso no sábado? Então Jesus, ele disse: olha, foi um homem que me curou, ele não sabia quem era. Depois ele descobriu que era Jesus. Então, como foi Jesus que mandou ele tomar o leito e andar, eles então falavam: você está violando o sábado, porque você está curando pessoas no sábado, e isso é trabalho, para eles era trabalho, e você está mandando um homem carregar o seu leito no sábado. Então, segundo o critério dos judeus, Jesus violava o sábado. Então, eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava, segundo eles, violando o sábado, e ainda estava dizendo que era o Filho de Deus, ou seja, dizendo que Deus era o seu próprio Pai. E quando Jesus dizia isso, segundo o que os judeus criam, ele estava fazendo-se igual a Deus. Quando ele dizia que Jesus era o seu Pai, que Deus era o seu Pai, ele estava dizendo que era igual a Deus, ou seja, da mesma natureza. Eu sou filho de Deus. Então, para os judeus isso era uma blasfêmia. Ninguém podia dizer isso. E eles então, por isso, queriam matá-lo. Mas Jesus afirmou isso. Ele disse que Deus é o seu Pai, e ele disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Eu estou fazendo o mesmo trabalho que o Pai. Nós encontramos em João 14, 12 e os versículos 16 também, essas palavras: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E no versículo 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Então, segundo essas palavras, e o que Jesus disse, ele disse: eu estou trabalhando ainda, meu Pai está trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E quando ele passa, vamos dizer assim, passa a bola, para nós, para os discípulos, ele está dizendo que os discípulos também iriam trabalhar, que eles iam fazer as obras que Jesus fazia, e também iam fazer até obras maiores, e eles iam fazer isso com o auxílio do Espírito Santo, do Consolador que viria. Quando você já deve ter ouvido uma frase, um ditado popular, que fala assim, que um homem, para ele sentir-se realizado, ele precisa pelo menos ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você já ouviu alguém dizer isso, Então, um homem, para ele se sentir realizado, ele precisa pelo menos essas três coisas: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso é uma ideia que, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso, que essa frase está querendo dizer, é que um homem, para ele sentir-se realizado, ele tem que deixar alguma coisa que vai permanecer depois da sua morte.
Se ele tiver um filho, o filho vai dar continuidade ao seu legado. Se ele plantar uma árvore, as árvores normalmente demoram para crescer, e às vezes a gente planta uma árvore, mas a gente não colhe os frutos daquela árvore. Quem vai colher são os nossos netos, são os nossos bisnetos, porque as árvores duram muito tempo. E também, se você escrever um livro, você vai deixar a sua ideia registrada para que outras pessoas possam saber mais tarde. Pensando nessa frase, havia um homem chamado Martin Johnson Read. Já ouviram falar desse homem? Martin Johnson Read. Eu também nunca tinha ouvido falar dele. Mas esse homem, ele deixou uma grande quantidade, ele não escreveu nenhum livro, pelo que eu sei. E eu não sei se ele teve algum filho, né? Mas ele deixou algumas obras que impressionam. Sabe quando você liga o computador, para quem tem o computador Windows, quando você liga o computador, aparece lá umas imagens, né? Ele pergunta se você gostou ou não. Então apareceu uma dessas imagens no meu computador, quando eu liguei, e eu fiquei impressionado. Era uma paisagem realmente impressionante. Aparecia lá no horizonte, como se você estivesse olhando assim para o horizonte, uma visão bem ampla de um campo. Tinha até uns homenzinhos bem pequenininhos lá na frente trabalhando, né? Arando a terra com cavalos ali, bem pequenininhos. Lá no final tinha alguns montes, né? Algumas montanhas, uma coisa impressionante. Parece uma fotografia, mas é muito melhor do que uma fotografia. E era uma pintura. Eu falei, puxa, essa pintura deve ser de um homem muito famoso, de um dos pintores muito famosos. E eu fiquei curioso para saber de quem era. E fui ver, era desse homem, Martin Johnson Read. Essa pintura que eu estou falando se chama Prados de Newburyport. Prados de Newburyport. Deve ser uma cidade lá, uma cidade litorânea. A história está repleta de pessoas que, como esse artista, o Read, né? Eu vou falar Read, o nome dele, não sei se é assim que se pronuncia também, mas tem muitos artistas semelhantes a ele que deixaram a sua obra, deixaram grandes obras, mas que eles não foram reconhecidos durante a sua vida. E esse homem é um deles. Ele morreu em 1903. Ele nasceu em 1819 e morreu em 1904, na verdade. Então, mas só a partir de 1940, ou seja, uns 36 anos depois da sua morte, é que as pessoas começaram a prestar atenção nas suas obras. E hoje esse homem, ele é reconhecido pelos aqueles que pesquisam obras artísticas como um dos artistas mais importantes dos Estados Unidos. Então ele está lá registrado como um dos artistas mais importantes dos Estados Unidos. Mas esse reconhecimento só veio 36 anos depois da sua morte. Ou seja, ele viveu, ele fez todas as suas obras, mas ele morreu como um anônimo, né? Então, o que será que se passava na cabeça dele quando ele morreu? Ele talvez podia pensar, puxa, eu fiz tantas obras, tantas coisas boas, né? Mas só que as pessoas não me reconheceram. Isso aconteceu também com Van Gogh, por exemplo, e aconteceu com muitos outros artistas. Será que ele se sentiu realizado por ter deixado um legado assim? Então vamos voltar àquela frase, né? Para um homem se sentir realizado, ele precisa, pelo menos, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Será que se você tiver um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, você vai se sentir realizado? Bom, eu posso dizer que eu me sinto realizado, né? Porque eu já tive filhos, eu já plantei árvores, eu já escrevi os 3 livros, né? Mas o problema é que as pessoas não costumam ler os meus livros, né? Eu não fui reconhecido. Quando eu escrevi um livro, eu pensei assim, puxa, agora eu vou ficar famoso, né? As pessoas vão ler o meu livro e tal.
Mas quem sabe um dia, né? Isso possa acontecer. Quem sabe 40 anos depois da minha morte, né? Isso possa acontecer. Mas agora não. Mas será que eu posso me sentir realizado por eu ter deixado um legado? Isso, na verdade, para você se sentir realizado, depende muito da fé. Você precisa ter fé que a obra que você está fazendo não é em vão. Lembra de 1 Coríntios 15, 58? Diz assim, vocês me ajudem a lembrar. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então depende da fé para você se sentir realizado. Vamos pensar no pastor Alden, por exemplo, né? Ele fundou essa igreja. Quando ele projetou esse prédio, esse grande templo que nós temos, ele projetou para muitas pessoas, né? Oficialmente nós temos capacidade para 500 pessoas nesse edifício. Mas só que até hoje o pastor Alden não tem visto muitos frutos desse trabalho que ele fez, da vida dele que ele dedicou aqui, grande parte da sua vida, a esta obra, a esta igreja. Quem sabe um dia, no futuro, talvez num futuro bem distante, essa igreja cresça, e essa igreja se torne tão grande que a gente precise utilizar aqueles pilares que nós deixamos lá em cima para fazer um mezanino, porque nós pensamos nisso, né? Essa igreja vai crescer tanto que um dia o templo lá de cima não vai caber todas as pessoas, então nós deixamos esperas, nós deixamos colunas ali para um dia nós construirmos um mezanino, porque aí nós vamos ter uma segunda galeria em cima para caber as pessoas. Quem sabe um dia vai precisar ser feito isso, né? E aí a igreja vai ser tão grande, tão próspera, que ela vai colocar ali na frente uma estátua de bronze do pastor Alden, né? Mostrando que o pastor Alden foi o pioneiro, né? Ele que fundou essa igreja. Então daremos honra, né? A quem deve dar honra. Quem sabe isso um dia vai acontecer, mas eu acho, não sei se o pastor Alden vai viver para ver isto, né? Mas será que o pastor Alden ele se sente um homem realizado? Será que mesmo que não está vendo aqui o fruto do seu trabalho, ele se sente realizado? Depende da fé que ele tem. Se ele crê que em Cristo, no Senhor, o seu trabalho não é em vão, então está tudo bem. Ele já se sente realizado. Ele sabe que a obra, o fruto, mesmo que ele não veja agora, ele vai permanecer. Então depende muito da fé para ser realizado. Então, quando a gente fala de trabalho, né, que Jesus é igual a Deus, porque ele fazia o mesmo trabalho que Deus, nós podemos entrar nesta bênção, nessa bem-aventurança de trabalharmos também para Deus. É claro que nós nunca vamos ser iguais a Jesus, nunca vamos ser iguais a Deus, mas nós vamos fazer também obras para Deus, obras para Jesus, porque Jesus disse que nós faríamos obras dando sequência ao seu trabalho. Isso é maravilhoso para nós. Mas o fato de Jesus fazer o mesmo trabalho que Deus mostra então que ele é igual a Deus. A segunda semelhança que nós encontramos nesse texto de que Jesus indica que Jesus é igual a Deus é que Jesus ele tem o mesmo poder que Deus. Jesus tem o mesmo poder que Deus. Nós encontramos essa ideia nos versículos 19 e 20, porque ali Jesus continua dizendo: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz,
e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então Jesus está dizendo que tudo que ele está fazendo, quem está fazendo na verdade é o Pai, que está fazendo por meio dele. Então ele está fazendo as mesmas obras que o Pai e, é claro, com o mesmo poder do Pai. Nós sabemos que Jesus faz coisas que só Deus poderia fazer. Por exemplo, em Mateus 8, 23 a 27, tem aquela história do barquinho, né, que Jesus está dormindo no barco, os seus discípulos estão remando para atravessar o lago da Galileia, e aí começa uma grande tempestade, e tão grandes ondas que o barco estava quase afundando. Eles acordam Jesus e falam: mestre, como que o senhor pode estar dormindo? O senhor não está vendo que nós vamos perecer, que nós vamos afundar? Como o senhor consegue dormir tranquilamente? Ele se levanta e ele repreende o mar e as ondas, e ele ainda dá um puxão de orelha neles e fala: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Mas quando aconteceu isso, no versículo 27 de Mateus 8, 27, eles têm esta reação: eles se maravilharam, dizendo: quem é este que até o mar, até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é que pode dar ordens para o mar e os ventos, senão Deus? Em outras ocasiões, Jesus andou sobre as águas, ele curou um cego de nascença, ele curava instantaneamente endemoniados, leprosos, paralíticos, ele transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes, do nada, mas daqueles pequenos pães e peixes que tinha ali foi se reproduzindo. Então ele tem o mesmo poder que Deus, coisas que só Deus poderia fazer. Por isso nós podemos afirmar que ele é igual a Deus. Em Colossenses 1, de 15 a 17, Colossenses capítulo 1, 15 a 17, nós lemos: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, Jesus é igual a Deus, ele tem o mesmo poder que Deus, ele participava da criação, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo foi criado por meio dele e para ele. Outra semelhança que nós encontramos aqui nesse texto está nos versículos 21 a 23, que é: Jesus tem a mesma honra que Deus. Por isso, então, nós podemos afirmar que ele é igual a Deus. Ele tem a mesma honra que Deus. Nesses versículos, ele diz: assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Deus quer que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Em Isaías 48, 9 a 13, Deus fala a respeito da sua honra, ou podemos dizer, da sua glória. Ele diz ali nesse trecho de Isaías 48, 9 a 13, entre as palavras que Deus fala ali, ele diz: por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem.
Deus está dizendo, o Deus do Antigo Testamento está dizendo: a minha glória eu não dou para outro. E ele diz no versículo 13: também a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus, e assim por diante. E depois, ou antes, na verdade, em Isaías 44, versículo 6, ele também diz: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. É isso que o Deus do Antigo Testamento está dizendo. O Jeová do Antigo Testamento: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Mas, em Apocalipse 1,17, João, que escreveu o Apocalipse, teve uma visão. E nesta visão, Jesus diz o seguinte, ele fala o seguinte, ele conta o que aconteceu. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem está dizendo isso é Jesus, que apareceu para João, lá em Apocalipse. Em Apocalipse também, 2,8, Jesus se apresenta dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Senão Jesus. E então está mostrando que é ele. E ele também diz: eu sou o primeiro e o último. Mas o Jeová, no Antigo Testamento, ele diz: eu sou o primeiro e também o último, e além de mim não há Deus. Em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse 22:13, ele ainda fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, olhando para essas passagens, nós podemos afirmar que Jesus é igual a Deus, porque ele também afirma ser o primeiro e o último, tendo, portanto, a mesma honra que Deus. Outra semelhança que nós encontramos nesse texto, que mostram, que indicam que Jesus é igual a Deus, está nos versículos 24 a 30. 24 a 30. Jesus tem a mesma autoridade que Deus. Ele tem a mesma autoridade que Deus. Aqui diz, o versículo 24 é bem famoso. Se você ainda não decorou, eu te aconselho a decorar, João 5:24. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí ele continua dizendo: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, a Dona Adélia, a Dulce, Dona Neri, o Paulo, o seu Irineu, o meu pai, pai da Vilma, a tia Virgínia, todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Eles vão ouvir a voz e eles vão sair. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus tem a mesma autoridade que Deus. Ele tem autoridade para falar às pessoas que estão no túmulo, e elas vão
ressuscitar. Ele vai trazer as pessoas de volta. E as pessoas vão ser julgadas. Aquele que tiver praticado o bem, para a ressurreição da vida. Aquele que tiver praticado o mal, para a ressurreição da morte. Essa autoridade de Jesus foi manifestada, por exemplo, em João 11:39, quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, e ele disse: tirai a pedra. Aí a Marta, irmã dele, irmã do Lázaro, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Fazia 4 dias que ele estava morto. Mas aí Jesus insistiu, eles tiraram a pedra e Lázaro saiu de lá vivo. Ele tem essa autoridade. Quando Jesus cura um paralítico, em Mateus 9:6, na mensagem que o pastor Ismael pregou esses dias também, que eles descem aquele paralítico por cima da casa, né? Eles abrem um buraco ali e descem. Mateus 9:6, Jesus avisa: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em outros lugares, né, nós vamos ver isso também, que Jesus tem a mesma autoridade. Os que tiverem feito bem, a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A gente sabe que a salvação é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. Mas isso não quer dizer que o crente não deve praticar as boas obras. A gente pode ver, por exemplo, em João 6:27, Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, o Filho do Homem vai nos dar uma comida que subsiste para a vida eterna, e nós temos que trabalhar por esta comida. É isso que ele está dizendo. João 6:28 e 29, quando eles perguntam, é o mesmo capítulo ali, a sequência, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, qual é o trabalho que o Senhor quer que nós façamos então? Né? Jesus disse: trabalhai pelo pão que subsiste para a vida eterna. Aí eles perguntam: que faremos para realizar então as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Crer é trabalhar? Crer é um trabalho? Crer são obras? O que é que você me diz? Como é que nós podemos mostrar que nós cremos, se não através das obras? Quando você diz: eu creio, Senhor Jesus, em Ti, mas só que você não vive como quem crê. Se Ele diz para você, Ele tem, né, os mandamentos, né, da palavra de Deus, e você não guarda esses mandamentos, como é que você pode dizer que crê? Essa palavra a gente usa tanto, que a gente acaba perdendo às vezes o significado dessa palavra. O que significa crer, na verdade? Não é só você dizer, não é só da boca para fora, mas é você entregar a sua vida naquilo. Se você tiver um projeto na sua vida, eu tenho um projeto, eu acredito nesse projeto, eu acho que esse projeto vai dar certo. Então você está crendo em você mesmo, né, na sua capacidade de realizar esse projeto. Aí você pensa assim: bom, para eu realizar esse projeto, eu vou precisar de dinheiro. Eu tenho uma casa. Será que se eu vender esta casa para aplicar nesse projeto, vai dar certo? Se você crê realmente nesse projeto, o que você vai fazer? Você vai vender a sua casa, vai pegar o dinheiro da casa e você vai investir nesse projeto. E se o projeto der errado?
que vai acontecer? Você vai perder, né? Se perdeu a casa. Acontece muito isso, não acontece? Empresários, né? Muitos empresários começam um negócio e depois não dá certo. Aí eles vão à falência. Às vezes, né, eles conseguem montar um outro negócio, tentar de novo, vão à falência. Às vezes eles tentam 2, 3, 4 vezes, até que finalmente eles conseguem alguma coisa que dá certo. Mas até aí ele já perdeu muita coisa. Talvez, né, no final consegue recuperar. Mas se ele investe naquilo, quer dizer que ele crê. Então, agora se ele falasse assim, não, eu creio que eu posso realizar esse projeto, só que eu não vou vender minha casa não, né? Eu vou tentar pegar um dinheiro emprestado no banco, né? Aí o banco, para ele emprestar o dinheiro, o que o banco faz? Ele pede a sua casa como garantia, né? Por que o banco faz isso? Se você crê realmente no seu projeto, então você vai dar sua casa como garantia. Se não der certo o seu projeto, quem vai perder não é o banco que está emprestando, é você, que você vai perder sua casa. Então é assim que nós temos que mostrar que nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Então arrisca tudo por Ele. Entrega a sua vida a Ele. Não faça nada sem Jesus. Não faça nada que vai prejudicar o seu andar com Cristo. Ah, mas aí eu vou perder muita coisa, né? Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou seguir os mandamentos de Deus? Meus amigos vão me deixar, né? Meu namorado não vai querer mais namorar comigo, minha namorada. Meus amigos vão se afastar. Eu vou ter que guardar o domingo, né? Eu vou ter que fazer, né, coisas que eu vou ter prejuízo. Creia de verdade, não só de palavras. Então, quando fala que nós praticamos o bem, é natural. A gente não devia ter medo disso. Ah, mas quando eu ressuscitar, ele vai me julgar e ele vai ver se eu pratiquei o bem ou não. E agora, né? Estou frito, né? Jesus vai ver toda a minha vida e vai ver se eu pratiquei o bem ou não. Mas se você crê em Cristo, naturalmente você vai praticar o bem, porque não tem outro caminho. Andar com Cristo é isso. Então é importante dizer isso. Então, irmãos, nós podemos ver que Jesus é igual a Deus. E nós podemos afirmar isso porque, pelo menos nesse texto aqui, nós encontramos estas semelhanças que mostram que Jesus faz o mesmo trabalho, ele tem o mesmo poder, a mesma honra e a mesma autoridade que Deus. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos saber que Ele, como diz lá em Filipenses 2,6, Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele veio, morreu, né, como todos os homens morrem, mas só que de uma forma cruel, mas ele ressuscitou, né? E nós temos que crer nele, temos que entregar nossas vidas a ele para podermos ser salvos, e temos que honrá-lo como nós honramos o Pai. Jesus é igual a Deus. Amém? Amém.